Bom, sexta-feira, 8 horas da noite, estamos de novo aqui com o nosso 5 perguntas e hoje a gente tem o prazer de receber a economista Tânia Bacelar Araújo. Boa noite, professora Tânia. Boa noite, César. Boa noite aos ouvintes também. Então, a professora Tânia é cientista social e economista pernambucana. Ela tem doutorado em Economia Política e Planejamento e Organização do Espaço pela Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne. Ela é professora aposentada e professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco e atuou na pós-graduação da Federal do Paraná e da Universidade Federal do Maranhão. Ela foi diretora da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e foi diretora da Fundação Joaquim Nabuco. Ela foi secretária da Fazenda e do Planejamento de Pernambuco e secretária de Planejamento do Recife. Foi também secretária nacional de Políticas Regionais no antigo Ministério da Integração. E ela é sócia da Consultoria Econômica e Planejamento, CEPLAN. Bom, é um prazer muito grande receber a senhora, e eu queria já começar fazendo a primeira pergunta sobre a formação do economista, né? Como a senhora é formada em Ciências Sociais e em Economia, eu queria saber sobre essa integração, sobre essa complementaridade entre essas duas áreas de conhecimento, e como é que a senhora vê os currículos de formação dos economistas, o currículo atual de formação dos economistas? Bom, eu sei que está sendo feita uma nova discussão sobre o currículo. É um curso que já tem muitas décadas e, de vez em quando, ele passa por revisitação. Mas eu também não estou acompanhando muito de perto essa nova discussão. Então, eu vou dar um pouco a minha visão e tomar como referência a minha experiência, que foi de onde você partiu, né? Para mim, a economia é uma ciência social. Por que eu acho isso? Porque os agentes econômicos, eles também são agentes sociais, agentes políticos, agentes culturais. Quem passou nos lugares que eu passei, nesses cargos que você referiu, aprendeu que economia e política têm um diálogo muito estreito e que os agentes econômicos também são agentes políticos. As estruturas econômicas, primeiro eu falei dos agentes, agora eu vou falar das estruturas econômicas. As estruturas econômicas, elas são organizadas pela sociedade humana. Elas não são eternas. Elas se transformam na medida em que as sociedades se transformam. E aí elas levam as marcas dos valores, da visão de mundo dessa sociedade, portanto, ela dialoga com a filosofia, ela dialoga com a antropologia. As estruturas econômicas também não são atemporais, elas mudam ao longo do tempo. E aí, mesmo para pensar o futuro, a gente tem que olhar para as heranças. E aí a ciência econômica dialoga com a história. Todas essas são ciências humanas. Por outro lado, a vida econômica, ela requer quantificação. Geralmente chamam os economistas para fazer conta, né? Então, a gente tem que ter uma boa base matemática, porque o fenômeno econômico é quantificável e nos cobram isso. A sociedade pergunta quanto é que o PIB cresceu, quanto é o desemprego. Então, ela dialoga com a matemática, como ela dialoga também com o bom raciocínio lógico. Às vezes, em certas aulas
de economia, a gente tem a sensação de que sai dali tendo aprendido lógica, certo? Mais do que economia. Portanto, ela também dialoga com as ciências exatas. Embora eu veja como uma ciência social, ela também dialoga com as ciências exatas, com a matemática, com a estatística. Então, para mim, a formação do economista tem que ser multidisciplinar. A ciência econômica, ela necessita do diálogo com outras ciências e a formação do economista precisa estar preparada para esse diálogo, certo? Portanto, precisa ser ampla. Não é fácil ser economista. É uma profissão muito desafiadora, né? Exatamente por esses requisitos que eu estou destacando, certo? O que eu vejo, assim, olhando mais recentemente, é que eu acho que os cursos de ciência econômica, eles valorizaram muito a modelagem e, portanto, aquele último desafio que a sociedade nos cobra de quantificar. Então, talvez a própria cobrança da sociedade, mas também a visão dos economistas, fez com que nossos cursos de formação de economistas supervalorizassem a modelagem econômica, tá certo? Que é importante. Por exemplo, a gente vive esse momento da pandemia e nela, na pandemia, a gente viu como os modelos, as estimativas ganharam visibilidade. Então, eu não estou desvalorizando esse instrumental. Os modelos são importantes, mas, na minha visão, eles são insuficientes para nós atuarmos na vida profissional. Então, eu não os dispenso, mas eu não os supervalorizo, tá certo? O problema não é só que a gente supervalorizou a modelagem, é que a gente desvalorizou outros requisitos importantes da formação do economista. Então, por exemplo, a história econômica, quando eu estudei, tinha muito mais valor do que nos anos recentes. Como é que a gente vai não valorizar a história econômica no momento em que a economia mundial está passando por uma grande transformação? Como é que um economista pode entender a economia do século XXI sem saber de onde é que ela está vindo? Então, a formação histórica, ela é muito importante. Ela explica para o economista de onde aquelas transformações que ele está vivenciando surgiram, por que surgiram, quem as patrocinou. Tudo isso é importante para o exercício da nossa profissão. Na minha área, que é economia regional, eu terminei focando mais na economia regional, eu sinto também que os cursos desvalorizam a geografia econômica. Ela quase desapareceu. Não tem muito valor no currículo, certo? Como é que se desvaloriza a geografia econômica em tempos de globalização? Como é que o economista desvaloriza a abordagem espacial quando a dinâmica espacial da economia foi uma das mudanças mais importantes que aconteceram com a economia nas últimas décadas, não é? Por outro lado, as dinâmicas gerais da economia que nós estudamos, elas dialogam com realidades geográficas distintas. A mesma globalização não se reproduz igual em todo canto. Então, como é que eu desprezo as especificidades geográficas na minha abordagem econômica? Provavelmente eu vou errar. Eu vou vir de concepções gerais que não explicam o que eu estou vendo na minha realidade que me deram para atuar. Então, para mim,
foi muito importante ter feito ciências sociais junto com a economia. Na verdade, eu fui sendo transformada em economista. Eu digo que a vida me transformou em economista, né? Quando eu entrei em ciências sociais, eu queria fazer antropologia, certo? E terminei virando economista. Assim é a vida. Mas foi bom porque eu sempre tive essa visão que as ciências sociais agregaram na minha formação. E também eu acho que ter trabalhado na Sudene, que foi onde eu virei economista, foi muito importante na minha formação, porque a Sudene ela foi criada por Celso Furtado, que era uma pessoa que tinha uma visão multidisciplinar. E ele construiu a equipe técnica da Sudene com esse olhar da multidisciplinaridade. Então, muito jovem, eu entrei num ambiente de gente experiente, portanto, eu aprendi muito, e pessoas com formações muito distintas. Era normal você estar numa reunião onde tinha geógrafo, estatístico, engenheiro, cientista social, assistente social, e tudo em torno de um mesmo problema. Tinha um desafio e aquele desafio era lido por profissionais com formações muito diferentes. Então, como na minha visão a ciência econômica precisa dessa multidisciplinaridade, esse ambiente de trabalho na Sudene, ele agregou muito à minha formação e reforçou essa convicção que eu estou passando hoje, tá certo? Por outro lado, na Universidade Federal, eu entrei no departamento de economia, mas quando eu voltei da pós-graduação, eu fui para o departamento de geografia. O professor Manuel Corrêa, que tinha sido meu professor na graduação, ele estava organizando o mestrado em geografia e me convidou para integrar o programa de mestrado em geografia, porque a minha área, eu tinha feito um doutorado em economia regional e o projeto de curso que ele estava formatando era multidisciplinar. Então, eu tive também essa sorte de ter Manuel Corrêa, outra pessoa na minha vida, que tinha essa visão multidisciplinar. Ele fez muitos livros sobre história, por exemplo, e era o grande coordenador do mestrado de geografia na época. E o formato do programa que ele concebeu reunia pessoas de várias formações. E eu me encontrei lá muito bem, tanto que fiquei, me aposentei, ainda sou colaboradora do PPGEL, e eu aprendi com os geógrafos uma noção muito importante para um economista que trabalha com desenvolvimento regional, que é a noção de espaço. Porque o espaço para o economista é predominantemente o espaço abstrato. Se você perguntar ao economista o que é o mercado, ele usa a palavra lugar. O mercado é o lugar onde se encontra a oferta e a demanda. Mas é um lugar abstrato. O mercado chinês não é o mercado brasileiro. Então, o geógrafo, ele trabalha com o espaço concreto. Então, ele vem do espaço para construir a ciência geográfica. E isso me agregou muito. Eu agradeço muito aos geógrafos essa partilha conceitual, que eu acho que para um economista, principalmente da minha área, ela foi fundamental, tá certo? Como é que a gente vai fazer análise regional sem ter um domínio da ciência geográfica mínimo, tá certo? O lugar, por ser distinto, essa distinção conta. Muitas vezes, o lugar é um fator da competitividade, que é um conceito muito caro para os economistas, né? Então, como é que o economista não valoriza o lugar?
E o lugar é o objeto principal de preocupação dessa outra ciência, que é a ciência geográfica. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade, em vez de atrapalhar, ela ajuda, tá certo? Agora, eu gosto também de trabalhar com pessoas com formação teórica diferente. Não existe uma ciência econômica. Existem ciências econômicas no plural, e a ciência econômica não tem só uma teoria, tem várias teorias. Então, formações teóricas distintas explicam a realidade de uma maneira distinta. Então, eu tenho a minha formação teórica, mas eu não me recuso a dialogar com as formações teóricas, às vezes opostas à minha, certo? Porque eu acho que me agrega. No mínimo, me levanta dúvidas. No mínimo, me faz questionar certos aspectos que a minha teoria não valoriza muito, tá certo? E que em determinados momentos podem ser aspectos relevantes. Então, por exemplo, eu disse que os economistas supervalorizaram a econometria, mas a econometria é muito importante. Eu mesmo gosto muito de trabalhar com os econometristas. A CEPLAN, que é essa consultoria da qual eu sou sócia, faz alguns estudos de impactos de investimento. É uma área que a gente desenvolveu, fizemos estudos para Vale do Rio Doce, por exemplo, quando ela estava investindo muito no sudeste do Pará. Esses estudos, eles requerem modelos econômicos, porque, de novo, eles querem que a gente quantifique. Qual é o impacto na receita municipal desse bloco de investimento? Qual é o impacto no emprego? E aí você tem que ter modelos econométricos que nos ajudem a responder essa pergunta. Então, eu acho que ser economista é uma profissão muito desafiadora, né? A sociedade cobra muito, às vezes supervaloriza os economistas, mas é uma profissão muito interessante. Muito legal a sua resposta. Eu viajei aqui numa resposta que o Paul Singer deu quando perguntaram para ele da ciência econômica. Ele falou: eu não gosto muito disso, eu gosto de ciência do homem que junta a história, que junta a filosofia, que junta a sociologia. É mais ou menos essa visão que a senhora deu para a gente. E a senhora mencionou o Celso Furtado, e a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente sobre o Celso Furtado, porque ele em 88, ele fez ele escreveu um livro relatando a experiência dele na Sudene, e era um momento não muito feliz, né? O final vamos dizer, da experiência não foi muito assim, muito positivo para ele, porque a experiência dele acabou justamente na revolução, no golpe. E ele, uma hora no livro, ele diz o seguinte: as verdadeiras mudanças, elas não poderiam vir senão da renovação dos quadros políticos, com o aumento de sua representatividade e a rejeição para um desvão da história das velhas oligarquias. Quer dizer, ele pede, né, naquele momento, ele olha e diz: puxa, eu precisava de uma mudança política importante, uma renovação dos quadros políticos, né, daquele momento lá que ele viveu na construção inicial lá da Sudene. O que eu gostaria, se a senhora pudesse dar a sua opinião sobre o que e o que Você congelou a sua imagem. acho que a gente deu uma
enfim, teve um probleminha. O que eu gostaria, se a senhora... O que eu gostaria se a senhora pudesse nos dar a sua opinião sobre o que mudou e o que não mudou desde que o Celso Furtado escreveu essa frase sobre a renovação dos quadros políticos, por favor. Bom, primeiro, eu diria que não mudou. Toda transformação econômica, ela implica em transformações políticas também. Por aquilo que eu disse antes, que a economia... o agente econômico também é agente político, né? E Celso Furtado, ele não era exatamente um economista. A formação dele era bem mais ampla, mais parecida com aquilo que eu descrevi da formação do economista do que de uma formação mais tradicional, né? Na verdade, ele era um pensador, ele era um formulador, e ele era um homem público. Ele não era um acadêmico. Ele, depois, no exílio, ele se transformou num acadêmico, mas ele era um homem público. Tanto que, quando ele volta ao Brasil, ele volta para o setor público. Certo? E ele queria transformar o Nordeste. Ele queria um Nordeste melhor. Ele tinha um sonho de um Nordeste melhor, de um Brasil melhor, de um mundo melhor. Então, ele era um agente social, político, com um lastro de conhecimento muito importante, né? E, na minha visão, para isso é que serve o conhecimento, para mudar a realidade, né? Se não servir para isso, é diletantismo, né? E ele atuou, no caso do Nordeste, em meados do século XX, que é de onde ele tira essa reflexão, que para mudar o Nordeste tinha que mudar também as estruturas políticas. O Nordeste que ele estudou lá, final dos anos 50, era muito diferente do Nordeste atual. Muito profundamente. Tanto que você me pergunta o que é que mudou e o que não mudou, não só na frase, mas eu vou dizer, mudou na frase e mudou no Nordeste. Certo? Por exemplo, o Nordeste do qual a gente fala hoje foi criado por Celso Furtado. O Nordeste antes da SUDENE, se você abrir um mapa do IBGE, das regiões brasileiras, final da década de 40, começo de 50, o Maranhão era meio norte e a Bahia era leste. Então, o Nordeste começava no Piauí e terminava em Alagoas, em Sergipe. Certo? E a Bahia era leste. E quando o Celso Furtado fez o GTDN, ele tinha 4 diretrizes para mudar o Nordeste. Das 4, 2 precisaram dessa mudança geográfica, porque ele tinha a segunda diretriz, o foco era no semiárido, e aí como é que ele ia tratar o semiárido do Nordeste sem o semiárido baiano? Que é a maior porção do semiárido do Nordeste. Então, ele precisava da Bahia para trazer o semiárido baiano para aquela diretriz de transformação do semiárido que o GTDN propunha. E ele pensava estimular a saída de pessoas do semiárido, que já era uma região superpovoada na época, e essa é a grande diferença do semiárido nordestino. O mundo é cheio de semiárido, mas não tem nenhum tão demograficamente ocupado como o nosso. Então, a 4ª estratégia do GTDN era estimular a imigração dos nordestinos para a zona úmida do Maranhão. O Maranhão é um espaço de transição entre o Nordeste e a Amazônia. Então, aquela porção úmida do Maranhão, com terras livres ainda, para ele era um grande potencial para você estimular a produção de alimentos nas terras úmidas do Maranhão. E aí ele precisou do Maranhão. E ele trouxe o Maranhão para o Nordeste. E um pouco depois o IBGE chancelou
a leitura dele, a proposta dele. Hoje o Nordeste começa no Maranhão e termina na Bahia. O Nordeste da Sudene é um pouquinho maior, tá certo? Porque tem parte do Espírito Santo e parte de Minas. Mas o Nordeste era dominantemente agrário, que é de onde vem essa frase de Celso Furtado. O Brasil estava se transformando rapidamente num país industrial e o Nordeste continuava agrário e dominado pelas oligarquias. Então, é um economista que pensa a política. Não é porque era agrário, é porque, do ponto de vista político, a burguesia industrial lá de baixo estava com um projeto mais contemporâneo do que a oligarquia rural nordestina. E aí ele se convenceu que é preciso ir junto uma mudança econômica com uma mudança política. É preciso criar novos atores políticos, ao criar novos atores econômicos. E eles precisavam ser mais urbanos e menos rurais, porque o Brasil estava se transformando num país urbano. A indústria estava no coração do novo projeto brasileiro e o Nordeste precisava fazer isso. Então, ele faz essa reflexão que embute uma reflexão política. E os principais adversários políticos da proposta dele foram os oligarcas rurais do Nordeste. O primeiro plano diretor da Sudene passou um ano no Congresso e só foi aprovado com o apoio da bancada do Sudeste e contra uma parte grande da bancada do Nordeste. A bancada conservadora do Nordeste era contra, a bancada progressista do Nordeste era a favor, aliou-se com a bancada do Sudeste e foi aprovado o primeiro plano diretor da Sudene no Congresso, tá certo? Você vê como economia e política andam sempre juntas, tá certo? E quando a gente olha o Nordeste hoje, é muito diferente. É muito diferente. Embora essa premissa e essa convicção dele permaneça, o Nordeste mudou muito. As duas estruturas oligárquicas que ele criticou, elas mudaram. Uma era a estrutura do complexo sucro-alcooleiro. O que aconteceu com ela? Primeiro, ela perdeu peso. Na década de 70, com o Proálcool foi para o Sudeste, para o Centro-Oeste. O núcleo produtor de cana e álcool do Brasil não é mais o Nordeste. É São Paulo, é Mato Grosso do Sul, certo? Mesmo as usinas de açúcar modernas não estão aqui. Parte dos usineiros daqui foi para lá. Certo? Então, esse complexo perdeu peso econômico no país, o Nordeste perdeu peso no país, e dentro do Nordeste ele perdeu peso na economia do Nordeste. Encolheu e se transformou, porque o álcool foi uma transformação importante, e hoje eles não estão só no álcool, eles se intitulam Complexo Sucroenergético do Nordeste. Então, tem uma mudança de composição, de interesse empresarial nesse complexo. Então, não é mais aquele que Celso Furtado estudou. E no complexo do semiárido, que era o complexo gado, algodão, policultura, portanto, uma organização econômica estruturada nesse tripé, um componente do tripé desapareceu, que foi o algodão. Hoje você não encontra mais praticamente algodão no semiárido, tá certo? A grande fazenda pecuária, portanto, a pecuária era a atividade dominante, ela combinava com o algodão e com a policultura de alimentos dos pobres, que era milho e feijão, que ainda é importante na produção regional. Mas o algodão sumiu. Primeiro veio o bicudo, e depois veio a abertura comercial e acabou o algodão. Então, caiu uma perna do tripé, o tripé desestruturou. Então, nós temos um outro semiárido.
O desafio hoje é repensar o semiárido, que não é mais aquele que Celso Furtado estudou. Mas, de uma certa forma, eu acho que ele gostaria de viver hoje, porque a ideia central dele era reestruturar o semiárido. Tanto que, para mim, um dos textos mais brilhantes do GTDN é o capítulo sobre a seca, onde ele bate de frente com a outra oligarquia. A oligarquia do semiárido não gostava dele porque ele enfrentou, teoricamente, esse complexo, dizendo o seguinte: olha, o problema do Nordeste não é a seca. A seca não é o problema. A seca é resultado da natureza, primeiro, porque ela é um fenômeno climático, mas ela é resultado da organização socioeconômica do semiárido. E aí ele mergulha na organização socioeconômica para dizer quem provoca a seca econômica e a seca humana, o drama humano associado à seca, é a estrutura econômica que está aqui organizada. A gente precisa mudar essa estrutura econômica. Portanto, a seca, nós vamos continuar convivendo com ela como um fenômeno climático, mas a sociedade que vive aí poderá viver uma seca sem ter crise econômica e, sobretudo, sem ter crise humana, sem ter a tragédia humana que era o momento da seca, tá certo? Então, aquela região não é mais aquilo que ele analisou, mas, de novo, eu acho que se ele fosse vivo hoje, ele ia ficar contente de ter vivido a última seca. Porque o sonho dele era esse, uma seca climática sem drama social. E isso aconteceu na última seca. Não pelos caminhos que ele traçou, mas pelo peso das políticas sociais que o Brasil implantou depois da Constituição de 88. Dessa vez, teve uma seca braba, de 8 anos, sem saque a supermercado, sem programa de emergência, sem gente morrendo de fome na beira da estrada, e era o mesmo Nordeste. Então, era o mesmo semiárido, né? Então, acho que isso aí é uma mudança muito importante, que políticas públicas, que era o que ele pensava, proporcionar. Não acho que ele pensou, mas outras políticas públicas, certo? O Nordeste hoje é um Nordeste urbano, como o Brasil é predominantemente urbano, o Nordeste também é predominantemente urbano, e não era na época que ele estudou. O crescimento das grandes cidades do Nordeste é um fato, e o crescimento das médias cidades do Nordeste é um fato. Então, as estruturas urbanas, tanto econômicas como humanas, elas ganharam força aqui, como ganharam no Brasil, tá certo? E o Nordeste tem novas estruturas agrárias. Os economistas que estudam estruturas agrárias não pode ficar só naquela reflexão de Furtado. Nós criamos novos polos de fruticultura que não existiam naquela época. Ele até ajudou a montar, ele trouxe gente que entendia de irrigação no mundo inteiro para a SUDENE, para pensar os períodos de irrigação. E muitos deles se consolidaram no Nordeste e mostraram um potencial muito interessante. Em pleno semiárido, a gente produz fruta para exportar e disputa no mercado externo com fruta de qualidade, certo? Então, isso não era o Nordeste daquela época. A produção de grãos no Nordeste mudou, não é só milho e feijão dentro da grande fazenda do semiárido. Aquela região do Maranhão, que ele sonhou levar nordestino para fazer agricultura de alimentos, hoje produz alimento por gaúcho. Ela foi integrada na dinâmica agrícola brasileira que ocupou o centro-oeste do país e que transbordou para o oeste do Nordeste. É a porção nordestina do Mapitoba, do Matopiba, a sigla varia, tá certo? Isso é uma coisa recente, tem pouco tempo no Nordeste. E ali se produz grão para exportar, não com base no pequeno produtor, que era a ideia inicial do Estado, mas com grão.
com base na grande fazenda organizada nos moldes que elas estão organizadas no centro-oeste brasileiro, tá certo? O Nordeste melhorou os padrões educacionais. Quando o Celso Furtado entrou na SUDENE, uma das primeiras preocupações dele era formar quadros universitários. A universidade era muito frágil. Eu entrei na SUDENE com auxiliar de pesquisa pelo meu curso de Ciências Sociais, para fazer pesquisa num programa que eu chamo de ACAPES da SUDENE, tá certo? A CAPES hoje dá bolsa para a pessoa estudar, pós-graduação, fora, patati, patatá. Dava para a moçada do interior vir para onde tinha universidade, estudar economia, estudar geologia, estudar medicina, formar quadros, porque a região não tinha quadros, certo? Então, era uma visão de longo prazo. E hoje, quando a gente desembarca no Nordeste, principalmente com a interiorização das universidades, você tem oportunidade para as pessoas, não precisa mais de bolsa para o cara vir para Recife. Ele pode estudar em Petrolina, ele pode estudar no Crato, ele pode estudar em Juazeiro, ele pode estudar em Areia. Então, é outra realidade que a gente tem, não é? Muito diferente daquela. Então, o Nordeste mudou muito, mas a reflexão básica dele, eu acho que continua, tá certo? Os nordestinos continuam resistindo aqui, né? Com muita criatividade, e a gente tem mudanças muito interessantes que aconteceram na região. Para terminar, eu vou usar um pouquinho o meu lado do orgulho feminino, né? Eu acho que uma das coisas que mudou muito no Nordeste foi o protagonismo feminino. Na academia, e é muito interessante que a crise sanitária está mostrando o tamanho da força feminina na academia. A gente abre a televisão e tem muita mulher falando de ciência, certo? Isso não era verdade na metade do século passado, quando ele escreveu e pensou o Nordeste. E a mulher do meio rural no Nordeste mudou muito. O protagonismo tanto como produtora, como líder. Muitos movimentos sociais, muitos sindicatos rurais do Nordeste hoje têm presidentes femininos, têm presidentes mulheres, certo? Então, tem uma mudança muito interessante que aconteceu, que são agentes políticos, como dizia Furtado. Para mudar a realidade, muda a política. Mudanças na base agrícola mudaram o protagonismo feminino no Nordeste. Mas eu já falei demais nessa pergunta, vou deixar ser falada. Não, mas a sua resposta foi ótima porque contextualizou a época dele lá atrás e todas as mudanças que aconteceram até agora. Muito legal. E eu fiquei com essa ideia da sua resposta de uma seca climática versus uma seca econômica e uma seca social, né? Elas não acontecem as três toda vez, precisa acontecer as três, não. E a senhora deu um exemplo de alguns anos atrás, uma seca enorme que não teve o mesmo drama social que teria tido nos tempos anteriores, né? Bem legal. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista da senhora e que a senhora disse que o governo federal pode gerar os meios para financiar as ações necessárias na economia. E que ele é o único agente econômico que tem o poder de fazer isso. Eu gostaria que a senhora desenvolvesse um pouquinho mais esse tema e contasse para a gente se a senhora acredita que essa prática econômica neoliberal, que é predominante aí nos últimos 40 e poucos anos, se a senhora acha que ela vai permanecer igual, que após a pandemia ela vai permanecer como ela era antes, ou se existe uma chance de um pensamento
keynesiano, ou, enfim, uma outra linha nova de pensamento econômico que possa ocupar esse protagonismo da prática neoliberal, por favor. Eu falei isso no início da pandemia, quando no Brasil a gente entrou nesse falso debate. Eu digo que no Brasil, porque em muitos países não precisou perder tempo com esse debate falso, porque se não tem vacina nem tem remédio, o isolamento social aparece como necessário e, portanto, você tem que enfrentar a crise sanitária, impactando negativamente na economia. E, portanto, não é para escolher um ou é outro, certo? É para trabalhar os dois juntos, certo? E é isso que terminou acontecendo, difícil, mas aconteceu. Claro que a prioridade é a saúde, mas o apoio à economia, que as pessoas também são agentes econômicos, são empresários, são trabalhadores, são desempregados, as pessoas são, como eu disse no começo, agentes econômicos, políticos e sociais, certo? Então, você tem que trabalhar os dois juntos. E o que eu disse é o que todo mundo sabe, numa hora dessa, onde os circuitos econômicos entram em crise, e essa crise foi muito interessante, porque nós, economistas, estamos acostumados a lidar com a crise da dinâmica econômica, certo? E essa não veio das entranhas da economia, essa veio da saúde, certo? O vírus parou a economia, ponto, tá certo? A dinâmica econômica era outra coisa, até nos pegou meio despreparados para enfrentar a crise, porque não é do nosso dia a dia ter uma crise exógena à economia. Nós sabemos trabalhar com as crises endógenas à economia, tá certo? Keynes é um exemplo de uma teoria, de um desafio que vem de dentro da economia, tá certo? Mas essa aqui foi uma crise provocada pelo vírus, que, ao prender as pessoas em casa, para os agentes econômicos, e tem uma crise de demanda e uma crise de oferta ao mesmo tempo, tá certo? Então, não é uma crise normal. Mas, em fases de crise econômica agônica, só tem um ente que pode fazer isso, que é o Estado Nacional. O Estado Nacional é o único, por isso que eu disse, vamos tratar os dois, e quem pode comandar esse tratamento é o Estado Nacional, porque ele é o único que pode financiar o que precisa ser feito. Porque na hora que você parou o circuito, as pessoas não têm renda para financiar, as empresas não têm renda para financiar, quem tem renda para financiar é o Estado, porque ele pode se endividar em nome da sociedade, que é o que o Brasil fez, ou ele pode emitir moeda, e só o poder central, o Estado Central pode fazer isso. Portanto, não tem que discutir, tem que agir. Certo? A discussão está errada, tem que agir, porque ele tem essa atribuição. Certo? Então, foi esse o debate, e foi assim que eu entrei no debate. Eu não acredito no liberalismo num país como o Brasil. Eu não acredito. Eu acho que quando a gente estuda história econômica, exemplos mais exitosos de liberalismo são em sociedades mais homogêneas. Em sociedades tão desiguais como a brasileira, o mercado não dá conta. Certo? Então, assim, conhecendo a realidade brasileira, eu não acredito que esse projeto ultraliberal dialogue por muito tempo com a sociedade brasileira, porque ela não aguenta. Seria uma trajetória, na minha visão, social e politicamente insustentável, certo? Então, eu acho que aqui liberalismo exagerado não dá conta, certo? Eu acho que os liberais mais cultos e antenados com o presente também não, certo? Veja que quando eu olho o mundo liberal, tem liberais e tem liberais, certo? Eu conheço liberais, inclusive economistas de formação liberal, de convicção liberal, mais cultos, que estão estudando o liberalismo contemporâneo e que têm propostas muito instigantes, certo? Então, acho que esse debate aí é importante no Brasil.
A pandemia, ela atropelou os liberais de plantão. Ela passou o trem, certo? Eu me lembro que no começo, quando teve aquele debate lá, no início, o Guedes ainda dizia que ajuste fiscal e reforma era a agenda dele, né? E eu acho que isso dificultou. Eu acho que o Brasil teve dois problemas para enfrentar a pandemia e não vai se sair bem, infelizmente. Um primeiro problema foi político, é que o presidente, e eu diria, e seus áulicos terraplanistas, eles exerceram um papel muito ruim, porque a gente ficou sem coordenação estratégica desse processo. Como a crise é muito profunda, sanitária, e o impacto econômico numa sociedade como a nossa é muito forte, e o impacto social mais forte ainda, a coordenação estratégica era fundamental. Você vê que um país como Portugal está saindo muito bem da crise, e todo mundo que eu falo lá em Portugal diz assim, o elemento-chave foi a coordenação estratégica. Aqui a oposição diz o seguinte, o nosso inimigo é o vírus, depois a gente briga. Certo? Infelizmente, no Brasil, a gente está convivendo com a crise sanitária, a crise econômica, a crise social e uma crise política. Então, é uma dose muito grande de crise para uma sociedade tão frágil, principalmente como a nossa. Então, acho que isso foi muito ruim. E eu acho que o Nordeste deu um exemplo muito interessante, que é o exemplo da Bahia. Não sei se você já parou para pensar isso, mas veja que a Bahia não aparece nas matérias que mostram onde estão as situações piores. E a Bahia é um estado grande, com uma população grande, com uma população pobre muito grande, mas a Bahia tem coordenação estratégica. E juntou o neto de ACM com o governador do PT. Né? O neto de ACM com o governador do PT fizeram do vírus um inimigo comum, e eu acho que a Bahia vai sair relativamente bem nesse contexto. Certo? O nosso segundo problema foi a visão liberal da equipe econômica, porque como eles primeiro resistiram, e aí demorou a fazer, fez mitigado, né? Você vê a Alemanha teve coordenação estratégica e não mitigou. E vai se sair da crise razoavelmente bem, certo? Eu acho que a gente foi atropelado pela visão liberal numa hora em que ela não podia ter a força que a realidade estava precisando, certo? Eu acho que a pandemia vai deixar um resultado muito negativo no Brasil, certo? E a questão da pandemia também é que ela vai acelerar mudanças que estavam latentes. Então, nós economistas vamos ter um debate muito difícil agora. Eu acho que esse começo de semestre vai ser um momento de muita dificuldade. Também por causa dos economistas, dessas visões diferentes das teorias econômicas e das posições dos economistas. Porque eu acho que a equipe econômica vai querer voltar para o receituário liberal. Certo? Eles fizeram o que tinha que fazer, mas eu não vejo disposição de mudar. E nem dentro do governo você tem um mínimo de coesão. Você vê que começou a falar em saída, a equipe militar queria puxar um programa que quase derruba o Guedes. Né? Então, nem um mínimo de convergência dentro do governo, não estou mais falando nem de governador
e outras instâncias. Dentro do governo você não tem um espaço de convergência em uma hora que precisa de convergência. Então, acho que um grande desafio no Brasil hoje é qual é o espaço de convergência que a gente vai construir para sair da crise. Essa vai ser uma pergunta muito importante e acho que nós, economistas, vamos ter uma responsabilidade grande, vamos precisar de muita serenidade para construir uma trajetória razoável, certo? O Brasil está tendo muita dificuldade de engatar nesse mundo novo que vinha. A pandemia não aconteceu no momento em que o mundo estava reproduzindo o que já era. Ela aconteceu no momento onde o mundo estava mudando, a economia mundial estava sob estresse da mudança. E o Brasil estava com muita dificuldade de engatar nesse novo tempo. A gente tem dificuldade de valorizar a educação, e a educação é estratégica no século XXI. A gente se tornou a oitava economia industrial do mundo, está perdendo consistência industrial porque a gente não conseguiu pegar o trem da quarta revolução industrial, perdemos o trem. O mundo está rediscutindo a base da agricultura e nós estamos refém da agricultura baseada na química, e a agricultura está indo para 2 outros caminhos. Tem 2 outras ciências mãe da futura agricultura. Uma é a genética, que é a agricultura dos transgênicos, que aí o Brasil até consegue dialogar, mas a agricultura orgânica é a agricultura do século XXI e ela não é filha da química, ela é filha da biologia. A gente precisa dos biólogos, a gente precisa desses cientistas para ajudar a uma agricultura que no Brasil tem um potencial enorme que a gente não valoriza. Que é a agricultura de pequena escala, que dialoga com a diversidade que a agricultura biológica requer. E a gente não está conseguindo fazer essa discussão. Então, a discussão sobre a sustentabilidade ambiental ela é central no Brasil. É uma discussão mundial. Nós somos um dos centros dessa discussão e não estamos conseguindo fazer essa discussão. Como é que a gente readequa uma saída para um outro modelo, um outro momento, que tem um modelo mais contemporâneo, digamos assim, tá certo? Então, desse lado, eu estou meio pessimista. Eu acho que a gente vai patinar aí e talvez o resultante não seja muito bom. A renda universal, por exemplo. A pandemia está trazendo a renda universal para o debate mundial. Eu já vi em vários países essa ajuda circunstancial que foi dada na pandemia ser colocada como uma estratégia de mais médio prazo, porque nesse momento em que a economia mundial está se reinventando, o mercado de trabalho está sofrendo muito e tem muita gente que não está conseguindo se inserir. Então, a renda básica veio para ficar no debate mundial. O Brasil avançou, depois da Constituição de 88, nas políticas de renda básica e patinou. Certo? Então, nós não estamos bem nem no debate mundial, nem muito menos no debate local. E eu acho que a formação do economista vai ser requerida, certo? Nesse debate. Eu espero que a gente tenha sabedoria para construí-lo de um jeito melhor. Espero que tenha um debate mesmo, né? Eu tive lendo um boletim do Tesouro sobre as receitas e despesas de abril, e um dos itens que o secretário diz, coloca muita ênfase, é que assim, olha, não se preocupem, porque estes gastos, eles são temporários, eles não vão se repetir. Quer dizer, ele já está dando a dica que assim que a pandemia
tiver algum refresco, ele volta com toda a força para a política anterior. Né? Vamos ver se de Veja, repente acontece. O Brasil tem uma vantagem interessante, é que ele gastou bastante na pandemia, o déficit primário vai chegar quase a 500 bi, né? Ia ser perto de 150, mas vai para 500, 9% do PIB é alto. Mas primeiro a gente tem a margem de folga das reservas. As reservas cambiais, em tempo de valorização do dólar, tá certo? A gente, aplicado em dólar, faturou um dinheirinho bom que pode ajudar o Tesouro a pagar essa conta, tá certo? Então, a primeira vantagem é essa. A segunda é que a gente tem que pensar na despesa e na receita. A relação que os economistas trabalham é a relação dívida-PIB. Se o PIB cresce, a relação dívida-PIB cai. Então, não é só para pensar em corte de despesa, é pensar em corte de despesa e aumento da receita. Isso acontece quando aumenta o PIB, e quando aumenta o PIB, a relação dívida-PIB cai. Então, tem que olhar para os vários lados, para as várias contas, e não só para as contas primárias, tá certo? Esse é o viés da equipe econômica. Tá certo. Quando a senhora estava fazendo essa resposta anterior, a senhora mencionou a Bahia, e a pergunta que eu queria colocar agora é assim, se a senhora poderia contar para a gente como é que é a sua visão sobre esse consórcio Nordeste, sobre esse fórum de governadores, o Conselho Científico do Nordeste, especialmente esse círculo de políticas de desenvolvimento criado nesse âmbito do Conselho Científico. Queria a sua opinião sobre esse movimento e se a senhora teria sugestões para os integrantes desse círculo de políticas de desenvolvimento. Veja, eu gosto muito da ideia do consórcio, principalmente porque ele veio se colocar. Ele é um avanço institucional, mais um que o Nordeste faz. A Sudene foi um avanço institucional. A Sudene, a concepção de Furtado foi muito inovadora quando ele propôs a Sudene, porque ele não propôs uma burocracia. Veja como o lado político dele era importante. Ele propôs o Conselho Deliberativo da Sudene. Então, ele criou, na verdade, em vez de ele criar uma instância técnica, ele subordinou a instância técnica a um colegiado político, que era uma coisa que o Brasil não tem até hoje, que é uma instância de articulação interfederativa. O Brasil é uma federação com enorme dificuldade de articulação federativa. Não tem instâncias interfederativas. A Sudene é uma instância de articulação interfederativa. Até hoje tem um conselho da Sudene como um locus de articulação interfederativa, tá certo? O consórcio Nordeste também é uma inovação institucional. É, de novo, o Nordeste inovando institucionalmente. Ele é um avanço institucional, não é? E ele surge num momento que me agrada muito, porque o momento anterior, aí indo para a história, era a guerra fiscal. O Nordeste está vindo da guerra fiscal. Então, eu valorizo ainda mais o consórcio, porque ele sucede à guerra fiscal. Qual é a lógica da guerra fiscal? É a lógica da disputa. Cada um por si, Deus por todos. Qual é a lógica do consórcio? Ela é antagônica à guerra fiscal. Ela é a lógica da cooperação. Certo? É a lógica de, vamos pensar, o consórcio está retomando a ideia de Nordeste que tinha se fragmentado no longo período da guerra fiscal. Então, se só fosse isso, para mim, ele já era um fato muito relevante, tá certo? Mas eu acho que eles estão com uma organização e uma agenda muito interessante, tá certo? Primeiro, essa ideia do compartilhamento, que também é uma inovação. Eles estão inovando.
compartilhar, porque se cada um compra remédio, por que a gente não compra remédio junto? Os economistas não dizem que quando aumenta a escala diminui o preço? Certo? Então vamos fazer isso, vamos aprender com os economistas que aumentando a escala a gente aumenta o poder de barganha e diminui o preço. Então eles estão compartilhando. Então essa ideia de compartilhar, ela é uma ideia muito fértil, não só para comprar. Para comprar ela é boa, mas se eles aprofundarem essa ideia, eu acho que vai num caminho muito interessante, que é assim, vamos compartilhar projetos comuns? Quais são os projetos que unem o Nordeste? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante para o consórcio se fazer, né? E eu acho que a criação do comitê científico no auge da pandemia foi muita inovação. Porque todo mundo dizia assim, a pandemia se combate com ciência, né? O que é que os governadores fizeram? Chama aí os cientistas. Né? O que eles fizeram foi isso. Se é ciência que a gente precisa, chama os cientistas. E foi muito interessante, porque o comitê científico mostrou isso que eu estou dizendo. O Nordeste não é mais o disputado. O Nordeste já tem uma base de universidade, já tem uma base de grupo de pesquisa. E eu acho que foi comovedor como rapidamente o comitê científico se organizou, se firmou, mostrou que tem gente capaz de fazer, dar resposta de curto prazo, mostrou que tem gente capaz de se articular nacionalmente, capaz de se articular internacionalmente, porque é isso que a pandemia requer. Está todo mundo aprendendo com essa pandemia, que ninguém conhece esse vírus, os médicos não sabem tratar, está todo mundo aprendendo. Portanto, é preciso gente que saiba a ciência e que saiba dialogar com quem já aprendeu na frente. E o comitê científico está fazendo muito interessante esse papel e mostrou que a região tem potencial para chamar a ciência e pensar junto com os cientistas. Eu acho que foi muito bom para a academia. A academia ela é muito criticada porque ela falta a ligação dela com a sociedade, e eu acho que a academia se lançou também, passou por cima de tudo, se lançou, se expôs. Você não vê grandes disputas, até que tem, porque na academia sempre tem, mas a gente está dominando bem as disputas. Então, eu acho que o comitê científico foi muito interessante, foi uma ideia inovadora também e muito interessante, tá certo? Patrocinaram a reconversão industrial, que o Brasil fez muito pouco. No auge da crise, você tem que fazer reconversão. Até hoje a gente não tem vacina. Faltou EPI. Na 8ª economia do mundo, faltou EPI. E a gente não foi capaz de reconverter. O Nordeste foi. A gente pegou o polo de Santa Cruz do Capibaribe e botou a moçada para fazer EPI e máscara barata, porque todo mundo tem que usar máscara. Então, se você for hoje em Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama, aquilo ali é uma maquininha de gerar confecção para crise sanitária, tá certo? Quer outro exemplo em Pernambuco? O setor do sul cocoleiro foi produzir álcool gel e álcool 70. Eles produzem gasolina, tá certo? Mas quem produz gasolina produz álcool 70, tá certo? Não vem da cana? Então, eles fizeram uma reconversão rápida. Então, o Nordeste deu exemplos, e eu acho que essa energia boa do consórcio Nordeste, ela tem nos dado alento, né? E eu acho que devia continuar esse entrelace com a academia, porque eu acho que a agenda do consórcio ela precisa ser uma agenda inovadora quando passar a pandemia. Eu quero reconhecer que ela já vinha sendo inovadora, certo? Então, quando eu olho a agenda inicial do consórcio, ela era muito boa. Ela começa, por exemplo, pelas energias renováveis. O Nordeste era carente de energia no Brasil do céu frutado. O endereço da energia mudou. Não é mais a energia do petróleo, é a energia do vento, a energia do sol. Qual é o endereço no Brasil da energia limpa?
pode pegar qualquer mapa, que o endereço é do Nordeste, e os governadores pegaram o mapa do Sol e o mapa do vento e colocaram isso na agenda do Nordeste do futuro, tá certo? Porque também tem que trazer para aqui a indústria de equipamento para essas duas energias, senão a gente só faz produzir energia e a indústria fica fora. Né? Então, essa é uma energia. Isso gera emprego, isso gera renda, isso é uma agenda do século XXI. E eles estão com ela. O primeiro projeto de infraestrutura que eles pegaram, eu gostei muito também. É a infraestrutura de telecomunicações. Olha, que o Nordeste precisa muita infraestrutura. A logística do Nordeste não é boa, é um dos nossos calcanhares de Aquiles, mas nossos governadores colocaram em primeiro lugar a infraestrutura de telecomunicações num projeto que já estava no plano regional, que a SUDENE coordenou, chamado de Cinturão Digital do Nordeste, que foi tirado do Cinturão Digital do Ceará, que está bastante avançado nessa linha de construir uma nova infraestrutura do século XXI, que é a infraestrutura de telecomunicações. É por causa dela que a gente está aqui conversando até essa hora, tá certo? Mas portanto, veja que projeto prioritário, que dialoga com a infraestrutura do século XXI e que tem um risco muito grande que a gente está vendo agora com clareza na pandemia. É que a acessibilidade a essa infraestrutura ela é central. Então, tem que pensar na grande rede e tem que pensar na chegada da grande rede para todo mundo. E aí, de novo, desculpem ser tão nordestina, mas o Nordeste está dando show nessa história dos provedores locais. Certo? Se você pegar os provedores locais do Brasil e a presença do Nordeste é muito estimulante. Certo? Como essa moçada, em cima de micro e pequena empresa, está fazendo esse serviço de distribuir a acessibilidade dessas novas tecnologias, porque quem não tiver acesso a elas não vai se inserir na vida produtiva do século XXI. Então, é uma agenda contemporânea, pegando um potencial que a gente já estava meio fazendo acanhado, e os governadores estão dando visibilidade a isso, tá certo? Tem o plano de macrologística que eles estão patrocinando, que também infraestrutura é bom. Essa agenda da infraestrutura vai entrar na nossa agenda pós-crise, porque o multiplicador de emprego e de renda da infraestrutura é alto, todo economista sabe disso. Então, é uma agenda que já estava também no plano da SUDENE, que os governadores estão com ela. E tem uma coisa interessante, que é uma discussão que também está no plano da SUDENE, está na agenda do consórcio, que é os novos modelos de financiamento. Porque a economia do século XXI é diferente da do século XX. E os modelos de financiamento do século XXI não são os mesmos do século XX. E os governadores desconfiaram disso. E talvez a dificuldade do diálogo com o governo federal levou eles a buscar fundos de financiamento fora. Eles estavam prontos para viajar, para buscar diálogo com outras fontes de financiamento. É isso mesmo que tem que fazer. Mesmo que volte a uma relação boa com o governo federal, esse debate de novas fontes de financiamento é um debate contemporâneo. Então, eu acho que a agenda começou bem. É isso que eu estou querendo defender. Começou contemporâneo. Agora, eu acho que a agenda precisa aprofundar. E aí talvez seja essa o grande desafio do que você chamou de Comitê de Políticas Públicas, não é isso? Porque dentro do comitê tem subcomitês. Então, Círculo de Políticas de Desenvolvimento. Esse ciclo, eu acho que ele pode cumprir um papel muito interessante para adensar e dar qualidade e contemporaneidade à agenda do consórcio, tá certo? Fazer o quê? Tá certo? Então, eu acho que, por exemplo, discutir saúde. Saúde veio para a vitrine e não vai sair da vitrine. Então, eu acho que na agenda do Nordeste tem que estar um debate sobre o complexo industrial da saúde.
E aí é preciso que os economistas vejam que saúde não está só na caixinha dos serviços sociais. A gente bota saúde e educação numa caixinha chamada serviços sociais. Mas educação e saúde é economia também. É também economia. E eu acho que o Gadelha, que é um pesquisador da Fiocruz, com quem eu trabalhei no Ministério da Integração, ele se dedicou a estudar o complexo industrial da saúde, fazendo essa ponte entre o social e o econômico. E o Nordeste tem potencial para isso, hein? Ele me disse já que está doido para conversar com o consórcio, para discutir, porque ele vê que no Nordeste tem potencial. E a gente sabe que o Nordeste tem potencial. A gente surpreende com o Nordeste de vez em quando. O Nordeste tem vários polos médicos, tem polo médico no interior, certo? Outro dia eu fiz uma entrevista, a empresa que eu trabalho contratou um trabalho e foi feita uma entrevista em Serra Talhada, e aí a gente descobriu um pequeno polo médico em Serra Talhada, no meio do sertão de Pernambuco. E tinha uma empresa lá que produzia a AS, e o entrevistador disse, qual é o mercado do senhor? Ele disse, mercado nacional. Tá certo? Então, o Nordeste surpreende de vez em quando. Então, acho que tem que apostar firme no complexo da saúde, nos serviços da saúde. Tem que colocar a agenda da educação. A educação é outra que vai sofrer uma mudança fundamental depois dessa pandemia. Não vai mais ser a educação que a gente dava. Tem que mudar professor, tem que mudar aluno, tem que mudar sala de aula, tem que mudar tudo, tá certo? Então, tem um debate sobre educação que interessa ao Nordeste, que é um dos nossos calcanhares de Aquiles, embora a gente tenha melhorado muito. Então, acho que nós, economistas, temos que participar desse debate com o olhar de economista, porque isso também é economia. Essa interiorização que a gente fez das universidades deixou isso muito claro. Eu conhecia as cidades médias do Nordeste antes de ter a presença das universidades. E tomei susto quando eu vi chegar às universidades e mexer com a economia daquela cidade. Mexer com o setor imobiliário, mexer com hotel, mexer com bar, mexeu com tudo. Cidades médias que se dinamizaram economicamente por um investimento em educação. Então, isso tem que estar na agenda dos governadores, a gente não pode deixar morrer esse investimento, a gente tem que transformar em economia esse investimento. E essa meninada que a gente qualificou, nós vamos estimular para fazer o quê? Certo? Então, essa é uma agenda importante, tá certo? A agenda da inovação, como eu disse, os acadêmicos agora se apresentaram, é preciso que eles continuem presentes. A agenda da inovação ela é muito importante para a gente revisitar atividades econômicas, inclusive as tradicionais. E uma agenda de inovação ampla, que não seja só a tecnologia de ponta. A tecnologia de ponta, ela é muito importante, são os padrões técnicos do século XXI, mas tem atividade econômica no Nordeste que precisa ainda a revolução do final do século passado, certo? Então, que melhora a produtividade, que esse é um desafio no Nordeste, é levar a produtividade, botando conhecimento dentro. E não precisa ser o conhecimento de ponta, às vezes é o conhecimento já aplicado em vários lugares do mundo que a gente não aplicou ainda aqui, certo? A agricultura de alimentos saudáveis, de novo, o Nordeste tem um grande potencial, tem um grande desafio ao mesmo tempo, porque a gente é o segundo polo brasileiro de agricultura familiar, mas é uma agricultura familiar muito pobre, gerando uma renda muito insuficiente. Eu acabei de fazer um artigo agora com o Favaretto, que é um economista da Universidade Federal do Paraná, e a gente resolveu ousar dizer que a gente precisa revisitar as políticas de apoio à agricultura familiar. Elas foram importantes, o Nordeste avançou, mas precisamos olhar para frente, pensar o que é que a gente não fez e que é importante que seja feito. O que é que a gente fez pela metade e que
incompleto. Então, acho que tem uma reflexão aí que interessa muita gente no Nordeste, porque esse segmento emprega muita gente e ele pode dialogar com um outro padrão novo de agricultura importante. Tem a agenda da economia criativa, porque emprego vai ser central nesse século, nesse momento agora. Multiplicador de emprego é central. Pense num negócio que cria emprego, economia criativa, e pense num potencial do Nordeste, economia criativa. Quando você fala economia criativa no Brasil, de novo o endereço é o Nordeste. Então, acho que tem uma agenda muito interessante, tem a agenda do Projeto São Francisco. O Projeto São Francisco, a gente gastou muito dinheiro em obra, agora é preciso transformar aquilo em disponibilidade de água para gerar energia e desenvolvimento, e economia. Tem que juntar com energia, botar eólica e solar em cima dos canais, ao lado dos canais, e fazer com que a água vire economia. Não é água só para consumo humano, é também para consumo humano, mas é para economia. Então, acho que tem um debate muito interessante sobre ativos que a gente construiu e precisa construir. Então, tem uma agenda nova que eu acho que os governadores podem patrocinar. Uma parte grande dela está no plano que está na CBN, que eles participaram e aprovaram. Então, acho que o consórcio pode fazer um debate muito interessante. Agora, a minha recomendação para o grupo era assim: se organizem por tema ou por desafio, não fechem as caixinhas, tá certo? Se organizem por desafio e junte gente de várias formações. Esse movimento que aconteceu na pandemia é positivo, vamos aproveitar ele. Vamos juntar estatístico com biólogo, tá certo? Vamos juntar economista com sociólogo e vamos tratar o desafio e o tema. Então, a minha sugestão para o consórcio é organize a inteligência por desafio e por tema, juntando qualificações e aportes de conhecimento múltiplo. É esse o meu exemplo. E eu queria terminar somente dizendo, atenção, tem um limite no consórcio. Eu elogiei muito, mas tem um limite. O limite é o limite do federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é troncho. Quem tem força é a União, certo? Então, os governadores sabem mais do que eu que eles podem fazer muito, mas podem fazer pouco pelo que poderia ser feito se houvesse sinergia com o resto da banda federativa, que é a União. Então, eu acho que a minha esperança é que vai haver um momento onde o diálogo interfederativo vai ser retomado, e aí a gente precisa de políticas nacionais que olhem para o Nordeste. Deixar de olhar o Nordeste como problema e ver que o Nordeste é parte da solução de um Brasil melhor que a gente pode construir. E aí, políticas nacionais que considerem as virtudes do Nordeste, o potencial do Nordeste. Por isso que eu vejo que o consórcio é bom, vai nos ajudar a construir convergências, mas a gente vai precisar, em algum momento, dar esse pulo para a instância nacional. Mas aí talvez a gente já esteja mais preparado para dar esse pulo. A coordenação estratégica, né, que está nacional, que está faltando está faltando um jogador super importante nesse time, né? Mas a gente está aprendendo e vai ensinar. A gente está aprendendo e vai ensinar. Eu acho que eu já sei, essa última resposta que eu tinha preparado aqui, eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas em todo caso eu vou fazer a pergunta. A gente tem umas horas que a gente olha e parece que a gente entrou num túnel, e não digo a gente Brasil, não, a gente mundo, né? Entrou num túnel meio escuro, que a gente está assustado politicamente, economicamente, está assustado com essa questão sanitária, e não estamos vendo muita luz. Eu queria saber como é que está o seu nível de esperança com o futuro. Veja, eu trabalhei com Ariano Suassuna.
nós fomos companheiros no governo de Pernambuco. Eu era secretária da Fazenda e ele era secretário da Cultura. E eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que eu gostava muito do jeito dele pensar era a resposta a essa tua pergunta. Perguntar a ele, o senhor é otimista ou pessimista? Ele disse, eu sou um realista esperançoso. Então, é isso que eu sou também, eu aprendi com ele. Eu sou uma realista, e como realista, eu estou à beira de um ataque de nervos, como todo mundo. Certo? Se olhar só para o presente, é à beira de um ataque de nervos, tá certo? Principalmente no Brasil, com essas crises gêmeas que a gente arrumou e que vai deixar uma sequela muito grave, né? Mas, quando eu olho para o futuro, eu acho que dá para ser esperançoso, tá certo? Dá para apostar que essa crise sanitária, ela não vai mexer só com o Brasil, ela vai mexer com o mundo. O mundo está numa fase de mudança. Eu já disse a você que o conceito de crise dos economistas é o conceito de baixa do ciclo econômico. Mas a crise que a gente está vivendo é a do conceito gramsciano, que eu gosto muito do conceito de crise de Gramsci. Ele diz que a crise é aquele momento onde o velho está morrendo, mas não morreu. E o novo está nascendo, mas ainda não é hegemônico. Eu acho que tem umas 3 décadas que o mundo está por aí, tá certo? E a pandemia nos pegou no meio dessa transição. Só que, como esperançosa, eu acho que a pandemia no mundo vai estimular a gente rever o caminho que a gente viu. Então, acho que vai ter um debate mundial novo, muito interessante. Eu acho que o Papa Francisco está sendo um ator desse debate, né? A encíclica que ele fez chamando a atenção de que moramos no mesmo lugar, certo? E a Terra é finita. Então, esse debate ele não vai ser um debate rápido, mas é um debate que tem consistência e vai conquistar muitos corações. Eu acho que esse momento da crise, da pandemia, ele vai fazer a humanidade dar umas refletidas e acho que dá para a gente continuar sendo esperançoso, né? De que disso aí pode sair novas trajetórias. E nosso papel é trabalhar para que saia a melhor trajetória possível, né? Por enquanto, é à beira de um ataque de nervos. Bom, chegamos ao fim. Eu, por mim, ficava conversando aqui com a senhora umas 3 horas. A gente já conversa 1h30 quase, nossa. Pois é, já foi bastante. Eu aprendi muito. Não, mas eu aprendi muito com as suas explicações. Queria agradecer muito a sua atenção nessa sexta-feira à noite. E acho que nossos espectadores também devem ter gostado muito. Professora Tânia, muito obrigado por ter aceito o convite da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Deixa eu só lembrar que a professora Tânia é uma cientista social e economista pernambucana, Tânia Bacelar. Ela tem doutorado em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Ela é professora aposentada e professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco e atuou na pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão e do Pará. Ela foi diretora da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e da Fundação Joaquim Nabuco. Foi secretária da Fazenda e do Planejamento de Pernambuco, foi secretária de Planejamento do Recife, secretária nacional de políticas regionais no antigo Ministério da Integração. E ela é sócia da Consultoria Econômica e Planejamento, CEPLAN. Professora Tânia, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.